Estamos de volta com noticiaboa.com, pela TV Nazaré ou então pelas nossas redes sociais, para você que nos acompanha qualquer dia da semana, qualquer horário, enfim. Vamos começar agora fazendo uma reflexão. Esse bloco nós dedicamos a vários momentos de realizações natalinas que aconteceram em lugares inusitados. Nós vamos mostrar já já. Mas antes, vamos ao Evangelho de hoje, que trata exatamente desse anunciar de João, dessa preparação para a chegada do Cristo naqueles dias com a presença de Gabriel. O Evangelho de Lucas. Vamos acompanhar. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais do templo, pois era a vez do seu grupo, e conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a Assembleia do Povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles como o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor, um bom e bem disposto povo. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas palavras que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes. E compreenderam que eles tinham uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Observem que nós estamos falando de uma semana especial e de um Deus do impossível. Isabel era estéril. Os dois estavam com a idade bastante avançada. Mas Zacarias era um dedicado homem do templo. E o seu grupo naquela semana estava por lá. E o próprio Deus envia Gabriel para dizer: Olha, as tuas preces foram ouvidas, Zacarias. Tu és um homem temente a Deus. O Evangelho de Lucas fala isso no início. E vocês acharam graça diante de Deus. E o próprio Lucas diz que havia uma dúvida na cabeça de Zacarias: Mas como? Minha mulher é estéril. Mal sabia Zacarias que Deus, para ele não há causas impossíveis. E aquela mulher estéril, com idade avançada, e ele também, tem um filho. E ficou bem claro quando disse:
ele já estará cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe. E diz Lucas também, como você acompanhou no Evangelho, que durante aquele tempo ele ficou ali titubeando. Será mesmo? Ficou aquela dúvida que surgiu. Normal, ser humano, Zacarias. Como? Não é possível. Só que ele não sabia que o Deus que o estava conduzindo naquele momento e agraciando com esse nascimento do filho, não é? Fora de todas as indicações, digamos assim, obstétricas e de medicina de um modo geral, ele supera todas essas dificuldades de idade e de esterilidade. E João nasce. E João vem exatamente fazer a sua anunciação tão boa. E ele é o único que tem a graça de ver o Filho de Deus. Foram muitos aqueles homens que vieram, os profetas, mas somente João Batista é que consegue ver o Cristo. E ele dizia textualmente: eu venho agora, vocês acham de mim que eu sou bom? Você não tem ideia de quem vem agora. Eu não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. E Cristo vem e ratifica. Não conheço ninguém nascido de mulher que seja maior do que João Batista. Mas o menor nos céus é maior que João Batista. Para compreender a grandeza do reino de Deus em relação àqueles que aqui estavam. Mas ele ratificava a grandeza de João diante de todos aqueles naquela região. Bem, estamos na semana do Natal. Na semana passada nós fomos ver grandes eventos. Um deles aconteceu num clima diferente. O padre Heitor esteve numa celebração especial na semana passada na igreja La Capela do Colégio Santa Teresa, que nos acolheu de uma forma muito generosa. Ali aconteceu um fato curioso. Foi na sexta-feira à noite, quando a celebração estava começando, havia já um número, umas apresentações que misturavam música e teatro, a Dorivan e outros, o Emanuel e um outro. Havia a primeira apresentação da Dorivan, havia terminado quando a missa começou, a energia faltou, energia elétrica. E olha, foi tão bom, criou-se ali um clima, eu fiz algumas fotos, fizemos alguns vídeos e vocês vão ver um pouco disso agora, do que foi esse encontro lá no Santa Teresa, que foi uma confraternização já em clima de Natal.
Queridos irmãos, estamos celebrando hoje a terceira semana do tempo do Advento. Estamos quase terminando o Advento. Próximo domingo, o quarto, e uma semana cheia de preparativos para o Natal do Senhor. A liturgia da palavra desta semana, ela está focada numa pessoa, num paradigma referencial, João Batista. E João Batista, para nós, torna-se um profeta do Novo Testamento, que, como diz a nossa liturgia, é o único profeta que apontou e viu aquilo que ele profetizou. Os outros viram Jesus. Bem, no mesmo dia, na sexta-feira, nós fomos também ver uma outra inusitada apresentação. A gente conheceu muito tempo como o 24º Batalhão de Caçadores. Agora é o 24º BIL, o mesmo quartel do Exército que fica no bairro do João Paulo. A chuva era muito forte. Tudo havia sido montado exatamente na frente daquele quartel. Mas aí veio a chuva e tiveram que fazer uma adaptação. Eles muito rapidamente, é impressionante a disciplina do Exército. Eles em pouco tempo, em 40 minutos, arrumaram tudo, colocaram exatamente no refeitório e foi uma noite muito especial. Eu quero trazer alguns momentos. Nós tivemos uma espécie de jam session natalina, em que músicos militares, eles executaram peças de Natal e foi um momento assim muito especial. Então, nós vamos trazer alguns momentos e algumas imagens também já de dentro do refeitório que foi organizado para receber. Havia muita gente e naquela noite o ingresso era uma troca por brinquedos que eram levados para lá e que foram levados por muitas pessoas, encheram uma sala que serão entregues para alguma comunidade carente. O noticiaboa.com foi conferir bem de perto. Vamos a algumas imagens. Aqui é o seguinte, haveria uma apresentação lá fora, mas a chuva impediu. Bem que agora a chuva parou, mas aí a estrutura teve que voltar toda aqui. Eles adaptaram muito rapidamente, é bom que se diga, para que todas as pessoas que vieram para cá, elas trocaram brinquedo pelo ingresso para hoje. E elas vão ver várias apresentações. Nesse momento o som está sendo passado. Bem, no sábado, estamos ainda trazendo esses momentos especiais. No sábado foi o dia do Kairos. A gente falava aqui no programa passado, o Kairos de fim de ano, com o Padre Heitor e convidados, que aconteceu no Colégio Santa Teresa. Lá à tarde, você acompanhou um pouco, já nas nossas redes, e agora nós vamos trazer um pouco das imagens geradas pelo Zeca Gomes, que foi lá para fazer o registro desses momentos especiais nesse Kairos que já virou uma tradição. O Kairos de fim de ano que aconteceu no Colégio Santa Teresa, no ginásio do colégio aqui na Rua do Egito. Vamos agora aos melhores momentos do Kairos. Desígnios que nos garante um futuro e uma esperança. Veja bem, qual é o desígnio daquilo que Deus decide para nós? O que Deus decide para nós? Desígnios, decisões que Ele nos concede de prosperidade, de um futuro próspero. Mas Ele pede o quê? Que nós o procuremos, que nós correspondamos a esta graça, a esse desígnio de bênção, de prosperidade, de paz, de harmonia, a partir da nossa iniciativa. A lei de Moisés. O apóstolo anuncia o evangelho para esse povo. Esse povo se sente atraído pela mensagem do apóstolo, por Jesus Cristo. E assim, eles se convertem ao cristianismo, recebem o batismo. Porém, eles estavam com um pé fincado ainda na lei de Moisés. Isto é
justamente a constituição do povo, da comunidade de Mateus, destinatária do Evangelho. Se eleva a minha voz, minha voz faz o quê? Te louva o meu ser, se alegra quando estou em tua presença. Minhas mãos, Senhor, minhas mãos se elevam. Minha faz o quê? O meu ser se alegra, passando em nosso meio a nos abençoar. Receba essa bênção que o Senhor está dando. É muito para nós. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus. Só estar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei. Sempre muito bom que você tire um tempo para participar desses eventos. É um reabastecer-se. Da mesma forma como a gente não perde a hora para o almoço, é preciso também que a gente dedique uma hora para se reabastecer espiritualmente. Tive trabalhos de câmera do Zeca Gomes, o Gleison na produção, a direção técnica é do Erisvaldo, a edição de imagens é do James, a direção geral do Padre Heitor Moraes. Eu sou Robson Júnior, desejo a você uma ótima semana de Natal. Mas sexta-feira estaremos aqui mais uma vez juntos com você. Deixamos agora a fala do Papa nessa mensagem de domingo no Vaticano. Até mais.